Amados, o texto que nós lemos hoje é um trabalho de oração, mas a palavra deve ter seu lugar no culto. De Tiago, capítulo 5, é muito importante. Nesse texto, nessa parte aqui do capítulo 5, o apóstolo Tiago, que era irmão de Jesus, sabia? Irmão de Jesus, esse autor dessa epístola aqui. A Igreja Católica, quem foi católico aqui, levante a mão assim, levante a mão assim, isso. Vocês sabem que existe uma definição, um dogma da Igreja Católica acerca da perpétua virgindade de Maria. Esse dogma diz que é de fé, todo dogma começa com essa expressão, é de fé. Ou seja, você não precisa provar nada. Dogma é isso, você não tem que provar nada, nem tem que discutir, nem questionar. Então, diz assim, é de fé, não está escrito em lugar nenhum. É de fé que Maria Santíssima foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Quer dizer, virgindade perpétua, eles acreditam que José não teve relacionamento sexual com Maria. E que Maria nasceu virgem, viveu virgem e morreu virgem. Essa é uma declaração de fé que um Papa, não é, um líder da Igreja Católica, proferiu nos séculos passados aí, não é? Mas, se você perguntar, onde está escrito isso na Bíblia Católica? Ele não vai lhe mostrar nunca, porque não existe. É um dogma. E o dogma você não pode discutir, não pode questionar, você só tem que crer. Mas eu dou graças a Deus, porque Jesus disse assim, examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Bem-aventurado aquele que ama a tua lei, a tua palavra. Lê, examina. Então, como eles entendem que Maria não teve filhos, só que no Evangelho de Mateus, na Bíblia Católica, que eu tenho, não é? Está escrito assim, que José não conheceu a sua mulher, até que ela deu à luz o seu filho primogênito, está vendo? A qual deu o nome de Jesus. O que quer dizer a palavra primogênito, irmão? Quer dizer o primeiro gerado. Ali não diz deu ao seu filho unigênito, não. Unigênito é de Deus. Porém, primogênito foi de Maria. Jesus é o primogênito dentre os mortos, mas da sua família, ele foi o primeiro filho. E em Marcos capítulo 6, diz assim, capítulo 13, quando Jesus começou a pregar em Cafarnaum, ou Capernaum, começou a pregar, com 30 anos de idade, aí o pessoal conhecia Jesus como o filho de José e de Maria. E tem mais, José era carpinteiro, Jesus era carpinteiro também, exercia o ofício de seu pai. Então eles dizem assim, quem é este? De onde vem esse rapaz tanta sabedoria? Onde ele arranjou todo esse conhecimento? Não é ele o carpinteiro? Para chamar uma pessoa de carpinteiro, é para saber que ele trabalhava na carpintaria. Não é verdade? Uma pessoa que trabalha na farmácia é o farmacêutico, não é verdade? Ou é o professor, ou é o servente, ou é o pedreiro. Quando a Bíblia diz, eles diziam, não é este o carpinteiro, é porque Jesus trabalhava na carpintaria. Aí eles completam, não é este o carpinteiro, filho de José e de Maria, está vendo? E diz assim, e não estão entre nós seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, 4 irmãos. E completa o versículo, e também as suas irmãs.
Não diz o nome das irmãs. Então Jesus teve ele teve 4 irmãos, seguramente, e pelo menos 2 irmãs, para poder estar no plural. E entre nós, as suas irmãs, causou essa admiração toda. Então Jesus teve irmãos, sim. E não havia pecado nenhum em Maria ter filhos, não é? Porque no tempo dela, uma mulher que não tivesse filhos era considerada até uma mulher amaldiçoada. Uma mulher que não tinha filho era uma mulher considerada castigada por Deus, repreendida por Deus. Entende, irmão? Então estou meditando aqui com vocês no livro de Tiago, irmão de Jesus. Tem outro Tiago que era irmão de quem? A Bíblia fala no outro Tiago, irmão de quem? João. Tá certo? Então, esse Tiago, irmão de Jesus, ele era um homem de oração. A Bíblia não diz que ele era um homem de oração, mas ele tinha que ser, era um pregador do Evangelho, era um escritor do Evangelho. Porém, a história da igreja está aí apenas um subsídio, uma curiosidade histórica. Diz que Tiago, diziam que ele tinha joelho de camelo. Porque, alguém já viu a figura, né, do camelo assim? Eu já vi o camelo no filme. Como é o joelho do camelo? Grossão, joelho de camelo, tá? Ele era considerado como um homem que tinha um joelho de camelo. Por quê? Porque ele passava muitas horas orando. Todo dia ele orava muito. E seu joelho foram ficando grossos, não é verdade? Entendeu? Ficando grossos. Meus irmãos, quando você chegar em casa, dá uma olhadinha no teu joelho. Vê se tem ao menos uma manchinha assim. Os homens podem fazer isso. E as mulheres também. Não é? Dá uma olhadinha no teu joelho, irmão. Se tem ao menos uma marcazinha leve. Se não tiver, porque você não ora todo dia. Você não ora todo dia. Não é? Pois bem, agora muitas irmãs estão querendo usar uma saia acima do joelho. Aí fica feio ver uma manchinha no joelho, não é, irmão? Cuidado que a moda não vem impedir você de ser uma mulher de oração, minha irmã. Porque mulher de oração tem algo diferente para com Deus. Qual é a diferença? Ela não é ela é mais santa do que a outra? Não. Mas ela tem mais intimidade com Deus. Ela tem mais intimidade com Deus. Conversa mais com Deus. O homem de oração também. Ou como Deus está precisando de homens e mulheres de oração, irmãos. Hoje tem muitos crentes que são homens e mulheres de WhatsApp. Olha, Satanás adora quem se deixa dominar pelas redes sociais. Como ele está feliz. Como ele está feliz em ver crentes dominados pelas redes sociais. Porque dominado pelas redes sociais, aí não tem tempo de ler a Bíblia. Não tem tempo de orar. Isso é muito ruim. Isso traz um prejuízo grande para a vida cristã, irmãos. Não orar. Os homens de Deus, todos eles, você vê de Abraão, que a Bíblia começa a registrar, aí vem Isaac, Jacó, José, lá vai, Moisés, os profetas, todos, e mulheres também, Esther, não é? Ruth, Débora, todos foram homens e mulheres de oração. Ninguém vence se não for com oração. A oração é uma arma, irmãos. A oração é uma arma poderosa. Você pensa que o crente é para andar desarmado? Não. O crente é para andar armado, sim. Mas deixa eu explicar. Não é com revólver 38, não. É andar armado com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, não é?
e armado com a oração, armado com a fé, está entendendo? Armado com o sangue de Jesus, para botar para correr os inimigos que vêm te cercar. Mas você não ora, quando você for atacado, você não tem energia, você não tem força para vencer o mal. Por isso o apóstolo está dizendo aqui, olha irmãos, está alguém entre vós doente? Ore, ore. Você pode ir ao médico. Não é pecado ir ao médico, não. Eu já vi gente morrer na igreja porque não quis ir a médico. Testemunho de Jeová diz que você não pode fazer transfusão de sangue. Uma ignorância total. Porque disse a pessoa, e tem crente da Assembleia de Deus que não lê a Bíblia e passa por testemunho de Jeová porque acha que eles estão ensinando certo. Cuidado, irmão, para não ser um analfabeto de Bíblia. Não. A Bíblia proíbe comer sangue. Aprenda isso. A Bíblia proíbe comer sangue. O que? Por onde é que a gente come, irmão? Eu pergunto. A gente come pelas veias? Não. Na veia você recebe transfusão direta do sangue. Você não come. Alimenta sim, porque o sangue tem as substâncias necessárias para o seu corpo. Mas não, pela veia você não come, não. Para você comer, o processo de comer tem que passar pelo processo digestivo. No sangue não tem digestão nenhuma. Nenhum processo de digestão. A digestão tem que começar na boca. Está lembrado que você estudou lá no primeiro nível, no ensino fundamental? Eu faz tempo, chamava de ginásio. Entendeu? Então você põe o bolo alimentar na boca, a comida, e aí começa a digestão. Para você fazer uma boa digestão, não coma como certos irmãos, gulosos, meu irmão. Meu Jesus, às vezes eu vou comer com certos irmãos aí, eu estou ainda na beirada do prato, e ele já comeu todinho. Aí ele bota outro prato, também come rápido. Não faz uma digestão bem feita. Começa na boca. Tem que mastigar bem. Quantas vezes você mastiga? Se você mastigar menos de 15, 20 vezes, você não está mastigando direito. Aí o irmão disse, não, pastor, não tenho paciência. Então coma ruim. Faça uma má digestão. Vai prejudicar teu estômago. Então a digestão tem que começar na boca. Bem mastigado. Para que a saliva lubrifica a boca, mas a sua principal finalidade, ela produz substâncias chamadas enzimas, não é? Que vão já preparando o alimento na boca para poder ir para o estômago. Ah, meu irmão, isso é comer, ó, na boca. Aí passa para o estômago. No estômago tem o quê? No estômago tem os ácidos. Olha, querido irmão, por isso quando você tem um refluxo, que os ácidos sobem para o esôfago e até a tua garganta queima, porque são ácidos. Tem até um ácido no seu estômago chamado ácido clorídrico. Esse ácido é tão poderoso que um pingo dele em cima do ferro destrói o ferro. É que pode, né? E no estômago da gente não destrói nada. Que negócio é esse? Sabe por quê? Quem fez o estômago da gente foi Deus, o Criador do céu, da terra, do corpo. Ele criou uma estrutura nos ácidos que misturam um com o outro e um elimina o efeito perigoso, danoso do outro. Mas para o alimento é necessário. Aí, olha o que é comer. Boca, estômago, onde tem um processo chamado catabolismo, onde as moléculas maiores que vão da boca são destruídas e transformadas em moléculas menores para ir para o intestino. Você se alimenta, na verdade, é pelo intestino, sabia? Você come pela boca, vai para o estômago, passa pelo catabolismo, depois vai para o intestino, é onde há o metabolismo. Ali, no intestino, né,
aquela coisa toda, médio, não sei o quê, delgada ali e tal. Então no intestino a comida bate ali, aí Deus fez um negócio fantástico. O intestino pega aquele alimento e faz uma seleção. O que presta, ele transforma em substância que vai entrar pelas paredes do intestino, vai para as suas veias. Já pensou? E o que não presta, ele joga para fora. Isso é comer, meu irmão. Então, como é que o testemunho de Jeová vem dizer que transfusão de sangue é comer? Deixa a criança morrer, deixa a mãe morrer, o pai morrer, porque diz que não pode comer sangue. Onde está o amor? Não, isso está errado. Já vi casos em que para a criança não morrer, o juiz deu ordem para pegar a criança, levar e fazer transfusão de sangue. Que testemunho terrível é esse? Não, meu irmão. Então, o apóstolo está dizendo, ore. Está alguém doente? Ore. Primeira coisa que você deve fazer, não é ir ao médico não, é orar. Primeira coisa é orar. Para você ora, pede a Deus que cura, e você percebe então que a doença não melhora, então é necessário que Deus quer que você vá ao médico. Mas mesmo indo ao médico, continue orando, porque o médico não pode fazer tudo, mas Deus tudo pode. Na casa de Zaqueu, o que foi que Jesus disse? Não é? Alguém criticou Jesus porque Jesus entrou na casa de um homem pecador. O Zaqueu não era fácil não. Ele representava o Império Romano, cobrador de impostos, e ele cobrava além do que era correto. Abusava, não é? Da autoridade, entendeu? Extorquia as pessoas. Ele dá a entender que ele roubava, né? Quando Jesus entrou na casa dele, a conversão dele foi tão bonita que ele disse, Senhor, não é? Senhor. O fariseu criticando porque entrou na casa de um pecador. Aí Jesus disse, e Zaqueu disse, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Conversão é isso, irmão. Conversão tem que mudar de vida. Vou restituir 4 vezes mais e vou dar metade dos meus bens aos pobres. Isso é conversão bonita, não é, irmão? Uma conversão total. Aí Jesus, foi o que Jesus disse? Hoje entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Dê glória a Deus por isto, viu? Porque houve uma conversão ali. Só com a conversão é que você faz parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do corpo de Cristo. Não é por ter só o seu membro, o seu nome no rol de membro da igreja, não. Você precisa ter seu nome no livro da vida. E para ter o nome no livro da vida tem que ter conversão, convertido, nascido de novo. E Jesus completa dizendo assim, olhe, os bons que têm saúde não precisam de médicos, quem precisa são os doentes. Então Jesus não diminui o valor da medicina, não. É fruto da inteligência dele. Porém, aqui está dizendo, está alguém entre vós doente? Ore. Ore. Por quê? Aí ele explica, ore. Entendeu? E diz mais, é algo interessante, né? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Ungindo com azeite. Cadê o negócio de azeite aqui? Está tudo coberto aqui. Está coberto. Orem, os presbíteros, orem e unjam com azeite. Para que esse ritual? Irmãos, isso é um ato de fé. O azeite não cura. Um irmão veio uma vez aqui de outra igreja, com um vidrinho, pastor, ele veio de outra igreja, irmão, me procurar, para eu ungir o azeite dele. Eu digo, irmão, a Bíblia não diz assim não, irmão. Entendeu? Você unge o doente com azeite, você não unge o azeite não. Agora, você pode dizer que aquele azeite você ora e consagra ao Senhor, para que aquele azeite seja santificado por Deus, para ser usado na unção dos enfermos. Você não unge o azeite,
você unge com o azeite. Então ele diz, ungirão com azeite em nome do Senhor Jesus. A cura vai se dar não é pelo azeite, é pela oração da fé em nome do Senhor Jesus. Dê glória a Deus por isso, não é? A oração da fé, diz aqui. E a oração da fé, o que é a oração da fé? A oração da fé é a oração que a gente faz pela fé no nome de Jesus. A oração da fé, diz aqui, salvará o doente. Salvará aqui não quer dizer que vai haver salvação de pecados propriamente, não é? Está entre vós de alguém doente, quer dizer, é pessoa que já é crente. Entre vós, a oração da fé salvará o doente, salvará da doença, da enfermidade. Diz, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quer dizer, nesta oração da fé, ao mesmo tempo que pode haver a cura do corpo, há também a cura da alma. Se a pessoa tiver cometido algum pecado, ela deve confessar, não é? Tanto que depois diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tem pessoa que está doente e não fica boa porque ela só ora por ela. Deus não gosta da oração egoísta. Orai uns pelos outros para que sareis. Está doente, irmão? Ora pelo outro. Ore pelos outros doentes. E enquanto você ora pelos outros, Deus se agrada e cura os outros e cura você também. Você crê nisso, não é? A oração da fé, quem está dizendo é Deus, né? Salvará o doente, confessai vossas culpas uns aos outros, não é? Isso é importante, confessar uns aos outros aquilo que você tem contra alguém, confessa, tá certo? E para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então eu dizia, um justo, a oração de um faz efeito. Imagine a oração de 2, de 3, não é? De 7, de 10, de 20, de 100, de 500 justos, crentes em Jesus. Tem um efeito tremendo, meu irmão. Tem um efeito tremendo. Quando todos se unem em oração. É aquela oração coletiva, onde todos oram, como a gente orou aqui, por um problema só. Orando pela evangelização, pelos que vão evangelizar, pelos que vão ouvir. Essa oração, vocês tenham certeza, ela subiu à presença de Deus. Ela subiu, foi a oração feita com união e com amor, não é verdade? Então o texto dá o exemplo de Elias. Era um homem que sujeito menos fraquezas nossas. E diz aqui que ele orou para não chover e não choveu durante 3 anos. Foi um castigo de Deus. Depois ele orou e Deus mandou muita chuva. Ele está querendo dizer o seguinte, se Elias, que era um homem como eu ou você, teve essa virtude, você também pode ter. Só que Elias, ele orou com fé. Ele não duvidou de nada. E Deus ouviu a oração de Elias e fez maravilha, tá certo? Então que Deus abençoe e possamos sempre ter a oração da fé. Aqui no boletim desta semana tem uma palavra minha, palavra pastoral, vou terminar com ela, cujo título é o valor da oração. O valor da oração, não é? Quem tem o boletim, levante assim. Já leu isso aí? Quem não tem, escute, que é muito bonita essa reflexão que Deus me deu anos atrás. Aí eu digo aqui que a maioria dos crentes fala com os outros, fala dos outros, fala de A, fala de B, mas não fala com Deus. Com Deus fala muito pouco, não é? Uma pesquisa informal prova que a maioria dos crentes no Brasil não ora nem 15 minutos por dia, irmão. Não ora nem 15 minutos por dia. Você sabe o que é quando a pessoa namora, né? Quando a pessoa namora, eu pergunto, você que namorava, você quando namorava, eu, aqui todo mundo que namorava, saía de casa, como eu saía a pé, lá no Alecrim, andava mais de meia hora, 40 minutos para chegar na casa da namorada. Eu ia orar, eu ia conversar com ela
10 minutos e voltava? Hein? Quem é que conversava com o namorado 10 minutos e ia embora para casa? Ninguém. Por que você demorava 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas? Por quê? Porque você gostava dela. Você amava, gostava de estar junto dela, de conversar com ela, ou com ele, não é verdade? Mas aí quando a pessoa vai orar na presença de Deus, ora 5 minutos e... Que oração é essa? Isso mostra que a pessoa não está amando a Deus. Aí eu faço outra reflexão aqui, se você quer ter uma vida abundante, precisa orar, né? Aí, e a Bíblia diz, não te apresses em sair da presença de Deus. E do Eclesiastes, não te apresses em sair da presença de Deus. Viu? Aí você diz que não tem tempo, eu vou já provar a você que você tem tempo. A maioria aqui. Veja só, aqui conta a história de uma senhora, uma serva de Deus, crente, 7 filhos, irmão. 7 filhos, um marido doente, passando necessidades em casa. Essa história é antiga e corre o mundo. Quanto pesa uma oração. E aquela senhora então foi numa mercearia de um homem, pedir que ele vendesse fiado para ela. Alguma coisa para ela comer, que estava passando necessidade. O marido doente, com 7 filhos. Sabe o que foi que o homem E ela já sabia que aquele homem era grosseiro. Mas em alguns lugares no interior, só tinha aquela mercearia mesmo. Não tinha supermercado não. O homem então disse, minha senhora, a senhora não tem condição de comprar fiado não, e a senhora não tem condição de pagar. Não tem condição de pagar, eu não vou lhe vender. Eu não vou lhe vender. Aí aquela senhora baixou a cabeça, insistiu, disse, não, não posso. Um homem que estava ao lado, veja aí, esse homem que estava ao lado, foi um homem mandado por Deus na hora certa, no lugar certo. Aquele homem que estava ali ao lado, viu aquela situação daquela pobre mulher, não é? E ele zombou dela, não, a senhora não tem condição. Ela repete, por favor, senhor, eu lhe darei o dinheiro assim que eu tiver. A senhora não tem condição. Viu? Aí o homem disse para o dono da loja, pode colocar o que ela quiser levar, que eu pago. Deus usou um homem de bom coração que viu aquele drama, não é? Pode colocar o que ela precisar, que eu pago. Aí o homem, para zombar da serva de Deus, disse, a senhora tem aí uma lista de alimentos, de gêneros, para eu fornecer, já que o homem quer pagar? A mulher pegou um pedaço de papel, ela não tinha uma lista. Ela pegou um pedaço de papel e escreveu rapidamente alguma coisa ali. Aí o homem disse, é a sua lista de alimentos? É. Para zombar mais, então a senhora coloque aí na balança. O que pesar, eu vou fornecer o alimento para a senhora. Ele sabia que uma folha de papel, uma balança, nem faz diferença. Aquele tempo da balança de prata. Eu vendi muita comida, feijão, arroz, farinha, na balança de prato lá no mercadinho de meu pai. Ela botou a folha de papel, aí a balança baixou. Quando a balança encostou embaixo, os olhos do dono da mercearia se arregalaram. Que negócio é esse? Aí o homem disse, pode colocar. Aí ele foi colocando feijão, arroz, farinha, óleo no outro, e a balança não levantava. Ele não disse que botava quanto pesava? Contou, quando a feira estava bem grande, a balança não cabia mais. Então ele embrulhou e entregou à mulher. Ele pegou aquele papel para saber o que estava escrito ali. Estava escrito assim, meu irmão. Estava escrito assim, que eu anotei aqui. Eles todos ficaram muito admirados. O homem disse assim, eu não posso acreditar. Eu não acredito numa coisa dessa. Ficou parado ali, olhando para o papel, sabe o que estava escrito ali? Uma oração em que aquela serva de Deus dizia assim, meu Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades.
e eu estou deixando isto em tuas mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Aí, depois que a mulher levou a feira para casa, o homem pagou, ele foi lá, aconteceu. Na hora que a irmã colocou o papel na balança, a balança quebrou. Pá! Eu não posso dizer isso, eu suponho que o anjo foi lá, meteu a espada e quebrou aquele negócio ali. Pois agora você vai ter que dar o quanto, e você vai saber quanto pesa uma oração. Deus nos ajude, Senhor, que só saibamos orar, não é?